hora. Pronto. Então, Paty, essa entrevista, Patrícia Matos, essa entrevista faz parte da minha pesquisa de doutorado, tá? Que eu realizo no programa de pós-graduação em Cultura e Sociedade na UFBA, com a orientação do professor José Márcio, e é sobre as políticas culturais da UNE, da União Nacional dos Estudantes, a partir da primeira Bienal, que foi em 99. E aí, como o Cuca entra, né, nesse processo, faz parte da própria Bienal, e enfim, aí você tem essa importância porque você coordenou o PUC e você vai contar isso pra gente, tá bom? Eu posso gravar, você autoriza? Sim. Pronto, então. Autorizado. Tá. Ah, meu Deus, ainda não me abriu. Ou tá gravando? Não. Agora tá. Novamente, eu vou repetir, depois eu edito dos outros. Bora. Bom, estou aqui com Patrícia Matos para realizar uma entrevista. E essa entrevista faz parte, né, da minha pesquisa de doutorado, que é no programa de pós-graduação em Cultura e Sociedade da UFBA. E tem o professor José Márcio Barros como orientador. E é sobre as políticas culturais da UNE a partir da primeira Bienal. Então, entre o Cuca, como surgiu na Bienal e agora ele coordena as Bienais, né? Essa importância de você estar aqui para contar a sua experiência com o Cuca. Então, eu vou te fazer uma pergunta e, enfim, a partir daí a gente vai dialogando, né? Então, primeiro, assim, o que te levou a fazer parte do movimento estudantil? Né? Que cargos você exerceu dentro do movimento? Né? Aí você pode falar o curso, né? Como tudo, até, enfim, você chegar onde chegou dentro do movimento, enfim, tudo desse percurso. Um pouquinho dessa trajetória, né? A sua trajetória. Então, eu era estudante do Elefante Branco, que é uma escola de ensino médio bastante tradicional de Brasília, né? Que tem... Rapidinho, só retoma, acho que é interessante você falar que foi morar em Brasília, né? Que você é de Minas. Mais pra trás. Um pouquinho, só pra gente entender Tá. quem é você. Eu sou mineira, eu nasci na cidade chamada Montalvânia, no norte mineiro, no extremo norte mineiro. Eu fui morar em Brasília com meus pais na década de 90. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 3 meses. Meu pai passou no concurso público para a Fundação Educacional de Brasília e fui morar lá com eles. Cresci em Brasília desde então. Meus pais têm uma história assim, de ativismo bastante forte na área da educação, né? Meu pai é advogado trabalhista, defende professores, né, pessoas ligadas a essas causas. E acho que por conta desse meio, né, que eu vivia com os meus pais, de ter acesso também a essa discussão, eu, no ensino médio, ingressei no movimento estudantil através da militância no movimento secundarista. Eu estudava no Elefante Branco, que é a primeira escola de ensino médio de Brasília, que é bastante tradicional. Já estudou lá o Renato Russo, várias figuras, assim, o Ernestina Guimarães, que foi presidente da UNE, e foi assassinado pela ditadura, estudou lá. É o que se chamava no movimento estudantil um centro político, como é o Estadual Central, em Belo Horizonte e em várias outras cidades. E tinha todo um movimento no sentido de montar o Grêmio da escola. Eu já tinha toda essa bagagem, né, familiar e etc. E eu acabei adentrando no movimento secundarista. Você também entrou? Eu entrei muito cedinho. E aí, quando eu estava no terceiro, nesse meio tempo, teve um concurso de redação em Brasília. Eu passei para representar o setor educacional, representar o Brasil no setor educacional do Mercosul, na política do MEC. Então fui me envolvendo assim, nos espaços, né, nos debates sobre educação, ao ponto de eu ter muita vontade de me tornar pesquisadora da área da educação. E aí fui fazer o vestibular em 2011, não tinha terminado o ensino médio ainda, estava no começo do ensino médio. Eu fiz o vestibular para a UNB e passei. E aí tive que entrar na justiça para fazer a matrícula, porque não podia. E aí eu entrei antes de terminar o ensino médio. E aí começou a minha história de movimento estudantil universitário, né? Aí você tinha quantos anos? 17. Tinha 17 anos. E logo quando eu entrei na UNB, pedagogia, eu entrei. Não foi o curso que eu me formei, né? Mas eu entrei para pedagogia. E a UNB, ela tinha a presença de coletivos
e de estudantes, né, muito ligados aos povos tradicionais, às culturas de matriz africana. É uma universidade que o curso de antropologia é muito forte, até por conta de uma tradição do próprio Darcy Ribeiro e de como a universidade foi fundada. E eu me aproximei disso, desse universo, né, da antropologia e dos movimentos culturais, conheci os pontos de cultura e através desse processo conheci o Cuca da Uni. É que você conheceu os pontos de cultura, né? Foi ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Porque aí você conheceu o Cuca através dos pontos de cultura? Era porque era o mesmo ambiente dentro da universidade. Na época, inclusive, quem tocava o Cuca era o Matheus Guimarães, que é o sobrinho do Nestino Guimarães. Olha, ele era o coordenador? Ele era o coordenador da DF, Cuca DF. Cuca DF, que era de lá, né? Do Distrito Federal. Matheus Guimarães. Matheus Guimarães. Era ele e a Tatiane Gomes. Foram as pessoas que eu conheci, que eram meio que era o Cuca do DF, e eles respondiam, vamos dizer assim, eles ficavam em linha com o Redó e o Buda nacionalmente, sabe? Foi bem na gestão do Redó e do Buda. E era meio que o mesmo ambiente, né? Essa turma que estava agitando, né, questões, debates ou apresentações, ou festivais da universidade que tinham relação com os movimentos de cultura tradicional, é muito perto da Chapada dos Veadeiros, né? E a gente tem o festival de culturas tradicionais, eu não sei se é esse o nome exatamente. Mas é esse nome, acho que é esse nome. Há muito tempo ali, então tinha um ambiente cultural na universidade e o Cuca catalisava isso. Então eu conheci dessa forma, paralelamente eu me envolvia com o movimento estudantil também, e aí acabei sendo diretora da Uni, em Brasília. Diretora regional. Regional da Uni. Representante da Uni em Brasília. Representante da Uni em Brasília. E aí, por conta dessa minha proximidade com o Matheus e com tudo isso, eles me convidaram para assumir o Cuca, porque tem uma troca de gestão, né? Então me convidaram para assumir o Cuca depois deles. O Cuca lá no DF. E aí, nesse meio tempo, a direção nacional me abordou e falou: vem para São Paulo, sou diretora de cultura. Foi até uma rusga, assim, que teve na época, porque o pessoal falou: poxa, queria que você ficasse aqui para cuidar do Cuca aqui. Só que eu topei vir para São Paulo. Se você quiser me interromper para direcionar, vocês posso ficar à vontade. Vou continuar. Vai fazendo parte. E aí eu vim para São Paulo, a convite da direção nacional. Em 2013, era a gestão da Vicky. Virginia Barros era presidente da Uni na época. E aí começa a minha história no Cuca pra valer. A partir disso. Aí você veio para ser a diretora de cultura, né? Isso. Aqui. E você coordenou a Bienal desse período? Quando eu cheguei no Cuca, Sila, o Cuca ele estava num processo de fragilização. Assim, eu notei isso de cara e foi uma coisa que me preocupou muito, porque a gente está falando do projeto cultural, né, de uma entidade histórica como a Uni, que produziu experiências, né, tão impactantes como o CPC, que ajudou a formular e a implementar a Política Nacional dos Pontos de Cultura. Com toda essa história, eu cheguei na Uni e vi uma fragilidade muito grande. Tanto em bases, assim, né, em Cucas efetivamente na universidade, produzindo atividades e fazendo o que ele se propõe, que é circular, né, a produção cultural e artística universitária e fora da universidade, né, isso é uma outra discussão também que vou chegar. E eu senti que isso tinha na minha avaliação, tinham dois fatores que explicavam isso, né. O primeiro foi a própria chegada da Ana de Holanda do Ministério da Cultura. A gente nesse mesmo ano, 2013. Não, ela chegou em 2010, mas as consequências da chegada dela e do desmonte da Política Nacional dos Pontos de Cultura foram sentidas paulatinamente pelo Cuca. E quando eu cheguei em 2013, estava assim, bem fragilizado. Ela ainda era ministra? Não, acho que era Marta Suplicy, se eu não me engano. Mas o que eu vi, assim, o Cuca estava muito estruturado a partir da rede de pontos de cultura. Estruturado, inclusive, financeiramente, né? A partir dos editais, politicamente. A gente teve gerações que foram formadas nesse processo, como o Santini, que hoje é secretário de Cultura de Niterói. E aí, uma vez que você teve uma interrupção, eu acho que teve um vácuo, assim, de perspectiva, sabe? E chegou a ter uma formulação do Redó e do Buda,
para que o Cuca focasse em extensão universitária. Eles eram os coordenadores na época? Eles eram os coordenadores. E eles articularam isso junto ao MINC, mesmo não sendo Juca nem Gila, junto a, eu acho que a Secretaria de Educação e Cultura, algo assim, que depois foi tocada pela Ruana Nunes. Sabe quem é a Ruana? Não sei, acho que me lembro. Ela foi da UFES. E ela ficou durante muito tempo tentando fazer com que um projeto, uma política mais robusta voltada para a cultura e educação saísse do papel no MINC. Mas isso é outra história, se entrar eu saio mais. Não, continue no teu trajeto. Então assim, eles estavam pensando uma alternativa para isso. Em termos assim, de proposta da União Nacional dos Estudantes do Cuca, da UNE, de uma política ligada ao MINC e como isso poderia ajudar a reestruturar ou fortalecer a base do Cuca nas universidades. Mas aí eu falei de dois fatores, né? Tem um outro fator que eu acho que é o complicador, que foi uma dificuldade de diálogo grande dessa coordenação do Cuca da época com a direção do movimento estudantil tradicional, né? Sim, por que você acha que? Eu acho que as lideranças da época, diferentemente da Lucy Stumpf, diferentemente de outras lideranças, de outros presidentes da UNE, acho que essa relação está muito pautada no presidente da UNE. Tem a ver com a característica histórica da UNE, né? Os outros presidentes, eles tinham uma visão do Cuca como uma instituição, né, um projeto ligado à UNE, mas que tivesse autonomia, né, para se desenvolver em relação ao movimento estudantil. E eu acho que essa geração do Redói do Buda encontrou uma geração do movimento estudantil que achava que não, que o Cuca tinha que estar imbricado. Mas a geração assim, do Cuca ou a geração do movimento da UNE? As pessoas que estavam na direção da UNE na mesma época que o Redói Buda. Tá, entendi. Mas eles pensavam assim, você acha? O Redói Buda não. Não, diretor, só os diretores. Pelo contrário, eles estavam querendo construir, tanto que o Instituto, né, ele vai ter o CNPJ estruturado a partir de uma iniciativa deles, né? Então eles estavam nessa busca. O que eu acho é que tiveram dois fatores. Teve esse fator institucional, Estado brasileiro, Ana Jolanda e etc. E teve o fator mesmo do contexto político do movimento estudantil, de você ter uma concepção daquelas lideranças que estavam ali, de que o Cuca ele não tinha que ter uma autonomia. Porque ele tinha que estar imbricado, ele tinha que estar... Como é que eu vou usar a palavra correta? Ele devia estar numa espécie de simbiose ali com o movimento estudantil tradicional. Manter a dependência, ter uma dependência. Assim, né? Assim, do Cuca, vou ser mais objetiva, do Cuca, ele organizar os estudantes para que eles votassem no Congresso da UNE, e não que isso não seja importante, entende? Mas uma lógica muito de base para ir para o Congresso, para votar, e não para fazer os festivais. De utilizar o Cuca para ampliar a base social, ampliar a base das forças políticas, né? de eleitores e tal. Então, assim, fazendo uma avaliação, acho que isso explica muito da fragilidade que eu encontrei. E eu fiquei muito preocupada com isso, afinal de contas eu era diretora de cultura da UNE, né? Estava preocupada em fazer um trabalho da UNE para a sociedade, assim, né? Como eu falei, uma organização histórica. E eu comecei a ligar para todos os ex-coordenadores do Cuca para entender que cargas d'água eu tinha que fazer, né? Porque, afinal de contas, eu tinha 19 anos de idade. Estava saindo de Brasília só com uma mala no meio das jornadas de junho de 2013. Inclusive, eu desembarquei no metrô, no meio de uma passeata com a minha mala, totalmente lost, assim, perdida na vida. E eu falei, cara, eu vou ligar para as pessoas e vou ouvi-las. E quais pessoas você lembra? Eu liguei para todos os ex-coordenadores, eu acho. Inclusive, eu liguei para Ernesto e pedi para ir lá em Ouro Preto falar com ele. É mesmo? Que legal. E ele foi um querido, e eu falei assim, Ernesto, eu sei que você foi o primeiro, junto com o Tini e tal, eu quero ir aí te ouvir. Eu peguei um ônibus e fui lá, e ele ficou uma tarde comigo e me contou tudo, assim. Então eu fui fazer um trabalho oral, né, eu devia ter escrito, na época eu não era jornalista ainda, né. Nem gravou, nem tinha celular. Nem tinha WhatsApp direito, né. Mas eu fiz uma coisa oral mesmo, de sentar e ouvir. Então eu falei com ele, eu falei com o Santini, eu falei com o Thiago,
eu falei com o Redói e com o Buda, eu falei com Alessandro Strop, eu fui conversando com todo mundo, assim, que... não sei se eu esqueci de alguém, os coordenadores. Enfim. E aí eu cheguei a uma formulação, assim, fui chegando a uma formulação própria, né, a partir de ouvir esse passado, para tentar ressuscitar mesmo o projeto, porque ele na minha opinião ele estava morrendo, assim, não por falta de tentativa de Redói e do Buda de resolver, mas por essas condições que eu falei. E o que essas pessoas falaram? Qual delas, qual fala que mais te marcou, assim, para você repensar o Cuca? Cara, eu não sei, a coisa de eu não ter anotado é um problema, mas eu sei que lá das pessoas que estavam mais no início, não sei se foi o Ernesto Piatini, é uma desses anciões, assim, vamos dizer, do Cuca, me disse que a ideia era montar uma plataforma de circulação de produção cultural universitária, né? Produção artística e cultural universitária. E isso ficou. E o Santini também me falou muito isso. Falou assim, o Cuca, a proposta dele nunca foi ele produzir arte cultural. Pode até ser que produza, que tem uma gravadora, que tem uma sede de teatro para fazer peças. Mas a ideia dele não era ser igual ao CPC, a ideia dele era ser uma plataforma para que essa produção que já existe, tem muito a ver com o Fundo de Cultura, né? A produção ela já existe, a gente tem que chegar ali para levar alguma coisa. Ela possa circular e se encontrar. E daí vem a experimentação estética, e daí vem novas possibilidades de articulação dessa rede. E eu fiquei pirando nisso, porque eu também sou de uma geração de internet, de tecnologia. Então a ideia de você ter uma rede, de você ter plataforma, num ambiente pós-convergência digital, em universidades que estão situadas do Amapá ao Rio Grande do Sul. Cara, eu fui ligando esses pontos assim, e eu falando, cara, isso é muito foda, isso é muito forte. Se a Uni faz isso, a Uni cumpre um papel que o Estado brasileiro devia estar cumprindo, sabe? Porque não tem política nacional para as artes. Foi ter com o Francisco Bosco, sei lá, meses antes da Dilma cair, não deu nem tempo dele, sei lá, botar a grana para rodar, para operar isso. Então essas falas me marcaram muito e foi fazendo sentido a proposta na minha cabeça, não só pela sagacidade das pessoas que estavam ali pensando, né? O próprio Ernesto é um formulador, né? Um cara que ajudou a pensar da capacidade intelectual mesmo das pessoas, mas porque eu comecei a achar que isso tinha muito a ver com a história cultural, assim, das políticas culturais do Brasil. Eu estava andando junto. E aí eu encontro, em 2014, durante a República, que foi um evento que o Fora do Eixo produziu com Gilberto Gil, no Rio de Janeiro. Eu conheço o Papo Capilé. Sim. Você conhece lá? Conheço, no Amarelinho. Você foi apresentado lá? No Rio. No Rio de Janeiro, no Amarelinho, no Cinelândia. Tava tendo, acho que foi pós-República, que foi um evento de ativismo que a Mídia Ninja tinha organizado, e eu conheço o Pablo. E eu converso com ele e eu começo a sacar, né? Tipo, década de 90, Fórum Social Mundial, CD, né? Começou a rolar um CD, essas coisas, e fora do... Aí ele veio me contar como que ele já conhecia o Cuca da universidade. E eu comecei a perceber que eles eram uma geração que meio que eram paralela com a do Cuca. E ele na faculdade ele conheceu o Cuca? Ele conheceu a galera que estava organizando o Cuca, ele conheceu o Thiago Alves. Quando ele fazia faculdade? O Pablo fazia faculdade lá na UFMT, Federal de Mato Grosso, e ele foi para um debate com o Thiago Alves. No início do Cuca, não sei bem que ano, acho que é virada de 90 para 2000, início dos 2000, para debater a proposta cultural dos estudantes. Porque o Cuca nasceu em 2001. Em 2001, então é pra frente. Deve ser 2003, assim. Que Fora Deixa Daí também. O Cuca veio o Thiago veio um pouco depois. Depois sou eu, depois tinha... Então é bem por aí mesmo. E aí, o que o Fora do Eixo estava fazendo? Estava produzindo festivais universitários de música, né? Em lugares, porque Fora do Eixo, né? Tava fazendo isso em Uberlândia, com o Thales Lopes, do Jambolada. Tava fazendo o Festival Calango na FMT. Eles estavam fazendo festival em universidades fora do eixo, né? Rio, São Paulo.
nesse período. E o Cuca tinha uma proposta também de circulação cultural e artística. Então, na verdade, esses eram movimentos de uma demanda dos próprios estudantes e da própria cultura, assim, né? E da própria produção artística nova, né? Assim, vamos dizer, que não está consagrada e que precisa de plataforma para circular, né? Formação de público e etc. Então, eu olhei isso como um movimento muito orgânico que surgiu ali no início dos anos 2000 e que não conseguiu se, no caso do Fora do Eixo, acho que conseguiu se concretizar durante um tempo. Eles conseguiram fundar a Abrafim, que é a Associação Brasileira de Festivais Independentes, Grito Rock e tal, e o Cuca ele não conseguiu porque ele ficou muito circunscrito às bienais. Ele não conseguiu manter esses festivais permanentes. Chegava, tipo, a época de Bienal, você tinha as pré-bienais de universidades e tal, mas você não tinha um circuito de fato, assim. E aí eu falei, vou juntar esses dois mundos e vou tentar fazer o circuito, né? Agora que a gente tem tecnologia, mais possibilidade de produção de conteúdo, de circulação, né? Com plataformas online. Posso continuar? Claro. Tô falando pra caramba. Eu tô elaborando, eu também tô elaborando a história, né? Que é muita coisa, né? Não, é assim, porque você resolve fazer esse circuito, né? Mas... E aí eu resolvo fazer, eu falo, olha, a ideia... Como é que faz esse circuito, né? Eu penso, olha, a ideia, ela tá conectada à chegada de internet, ela tá conectada com uma cena cultural que quer se estabelecer, com uma geração de jovens que está produzindo arte e cultura e precisa de plataforma para circular, as plataformas estão aí, a gente precisa hackeá-las, né, que é uma coisa que a galera do Fora falava muito. Então eu comecei a fazer esse movimento. O que é esse hackear? Esse hackear é entender que essas plataformas, elas não são democráticas de saída, né? Elas não são democráticas de saída, né? O Facebook, que na época a gente usava, o Facebook já está em decadência. O Facebook, o próprio Spotify que a gente ouve, essas plataformas digitais, elas não são democráticas, né? Elas têm várias questões de privacidade, elas têm questões de algoritmo, que não tem uma transparência, mas é infinitamente mais fácil você circular um conteúdo através dessas plataformas do que era quando você só usava o papel. Então, hackear no sentido de entender quais são as brechas tecnológicas que estão colocadas ali para conseguir se estruturar e fazer a produção escoar. Fora dos 80% que é captado pela Lei Rouanet no eixo Rio-São Paulo, não sei se a cidade continua sendo esse, mas até era isso, né? Que são as grandes produtoras, os grandes festivais. E fora do eixo Rio-São Paulo mesmo, em outros territórios. E a gente começa essa formulação, a minha geração era Morelato, uma boa fotógrafa, Morelato era de cinema. E a gente começa um movimento de tentar restabelecer os Cucas, sem abrir mão da proposta de extensão universitária, né, do Buda e do Redor. Mas assim, muito ligada assim, ao resgate, né, dessa ideia. Eu nem sei se eles pensaram exatamente nisso que eu tô falando, mas foi o que eu hackeei, como você hackeou, do que eles disseram. E aí o que acontece? O Juca volta pro MIC em 2015, que é quando eu assumo o Cuca. Aí quando muda a gestão da Única, você sai da diretoria, você assume o Cuca. É que tudo isso que eu tô te falando, eu vivi como diretora de cultura. Sim. Eu não era do Cuca. Só que eu me engajei muito, né? Na causa Cuca. Porque diretor de cultura e Cuca são diálogo, né? Nem sempre. Geralmente, o diretor de cultura e do Cuca, eles ficam mais apartados, porque o diretor de cultura está preocupado em justamente trazer o Cuca para essa base eleitoral e o Cuca está querendo independência, autonomia. Então, nem sempre ao longo da história, dessa história do Cuca, essa relação foi convergente. Mas eu fui uma diretora de cultura da Uni, que acreditou que valia muito mais a pena a Uni permitir, criar as condições para que o Cuca tivesse autonomia do que o contrário. Quem era o diretor de cultura antes de você? Era a Maria das Neves. Maria das Neves. E quem era a coordenadora do Cuca? Antes de mim, Buda e Redó. Não, Buda e Redó foi a Maria, mas foi uma coisa muito estranha. Você pode falar com ele. Você já entrevistou ele? Não. Pergunta pra eles disso, porque eles vão contar muito melhor do que eu. Foi um cavalo de pau, assim, que uma vez o tio deu e eles não queriam. Porque foi isso que eu te contei, entendeu? Era um momento. Era. A concepção de quem estava na direção era muito
distante do que se acreditava. No caso, o Buda e a Rebeca estavam buscando pro Cuca, e a Maria veio como meio que uma intervenção, assim, da direção da Uni pra... ela veio como intervenção da diretoria da Uni pra disciplinar o Cuca. Só que implodiu, e aí, inclusive, eu não sei se essa história já chegou em você, não dá pra ser linear, né, porque são muitas histórias, mas, inclusive, na Bienal de 2013, eu acho, não tenho certeza, Fábio Cosma, Buda, Redor, juntou uma galera pra fazer um enterro do Cuca, em protesto à direção nacional da Uni, que não tava, enfim, tava fazendo tudo isso que eu te contei. E eu chego desse jeito, né? Eu chego ouvindo história de enterro do Cuca, eu vou conversar com o Buda e o Redor, eles estão magoadíssimos dessa minha busca, né, pela memória. Buda, quem era o outro? Ah, do enterro, Fábio Cosma. Mas conversa com o Redor e Buda que eles magoadíssimos, e eu ouvi isso, claro, nessa minha ronda, né, pelo resgate da memória, né, pra saber pra onde eu ia. Eu fiz essas consultas todas como diretora da Uni de Cultura, não era do Cuca. E aí eu entro em 2000, aí eu me engajo nisso, eu vou ouvir todo mundo, e de certa forma, mesmo escutando pessoas muito magoadas e criticaram muito algumas coisas, e eu acho que faz parte também do processo, eu vou repactuando com todas as gerações, assim, pelo menos tentando fazer isso. E ao mesmo tempo tentando repactuar com o movimento estudantil, tipo assim, gente, calma. Eu fui meio libriana, assim, Fiquei tentando mediar porque eu não queria que acabasse. Eu não queria fazer enterro, sabe? Eu queria que continuasse porque eu achava muito legal, a proposta achava muito potente, achava que tinha muita relevância. Eu na época, era bem novinha, ficava sonhando, né, em ter esse circuito, em fazer os festivais, e etc. E aí, em 2015, por conta de todo esse meu percurso, ao longo de 2 anos, como diretora de cultura da Uni, se construiu meio que uma opinião, um conceito de que eu deveria assumir o Cuca. Eu vou pedir a benção de todo mundo, inclusive do Redor do Buda, e eles me dão a benção deles. Me passam os documentos, deixam eu pegar o instituto. Não pra mim, né, mas deixa eu pegar... Porque eles estavam com tudo, eles guardaram tudo lá. E aí eu fui lá, eles passaram pra mim. O instituto já existia, já tinha sido firmado? Ele já existia, mas eu acho que faltavam alguns processos assim, burocráticos. Mas eles fizeram todo o percurso assim, para estruturar, fizeram um desenho com a advogada da Uni e tal. E eles me passam esse documento. Inicia, acho que com o Thiago, né? Depois de Thiago eles você sabe? Inicia com o Thiago, porque é uma proposta de muito tempo, mas é efetivado com eles. Mas eu lembro que quando eu entrei, eu não lembro exatamente, mas quando eu entrei, eu ainda tive que fazer algumas coisas para poder... Acho que estava faltando uma assembleia, sabe, para ratificar. Não vou lembrar direito, teria que buscar com a advogada da Uni. Mas aí a gente efetiva o CNPJ, eles meio que deixaram a casa pronta, sabe? E eles não quiseram dar esses documentos para Maria, que foi a interventora. Eles seguraram, então eu fui lá, tive que pactuar com eles, fazer vários compromissos, assim. Conversar com todo mundo, convencer todo mundo para conseguir pegar esse poderzinho que era o estatuto, né, enfim, CNPJ, e começar a tentar fazer de novo. E aí em 2015 entra a Juca, na Bienal Próximo Cuca. Tem até uma foto no Encucado de todas as gerações juntas. Eu, Ernesto e Nia, que é meio que um momento de reencontro que a gente meio que coroa esse retorno do Cuca, sabe? Deve do Thiago Alves. Tem uma foto do Vitor Vogel, se quiser eu te mando. Você sabe qual é o Encucado? A Encucado foi lançado nessa Bienal. Com certeza, Contra Regras tem um arquivo. Bienal de 2015. A nona. A nona não, gente. É a nona, né? Foi a nona, foi. Voz do Brasil. Tem uma foto que é eu, Tininha, Ernesto, Thiago, que aí o Thiago tem a ideia de chamar todos os ex-cuqueiros para fazer meio que esse ritual, né, de reconciliação e tal, e de esperança nesse projeto cultural que todo mundo participou, construiu. E aí eu assumo com o Juca também chegando na Bienal, falando do retorno dos pontos de cultura, chamando inclusive uma parte do Fora do Eixo, uma parte dos ex-cuqueiros, né, para assumir a Secretaria de Diversidade Cultural do MINC, para retomar a Política Nacional dos Pontos de Cultura. Então vai Santini e vai Ivana Bem.
Santini vai representando o Cuca, na minha opinião, na minha visão, né? Mas tudo bem, mas na verdade é o cara que se tornou, né, ativista dos pontos de cultura através do Cuca, e vai Ivana Bentes como representante ali do Fora do Eixo, né? Então, Juca Ferreira volta pro Ministério, só pra eu... Em 2015. 2015. E aí ele convida, essa parte que eu queria perguntar. Convida a Ivana Bentes, que é diretora da ECO, da UFRJ, da Escola de Comunicação da UFRJ. Sim, ela é crítica de cinema, né? É, crítica de cinema e tal, muito ligada ao Fora do Eixo. Ou seja, lembra do que eu te falei das gerações que correm em paralelo? E Santini, que foi coordenador do Cuca, para tocarem a secretaria... Quer que eu fale mais devagar? Não, vai lá. Para tocarem a Secretaria de Diversidade Cultural do MINC, que seria assim a secretaria mais ponta firme nessa retomada dos pontos de cultura, né? Secretaria de Diversidade Cultural? Do Ministério da Cultura. Então essa secretaria vai retomar as teias culturais, vai investir, né, numa retomada mais forte das teias culturais, vai começar a tentar rearticular a Responde de Cultura. Eles chegaram, inclusive, a uma formulação muito interessante, que era os movimentos sociais da cultura, que seria um híbrido entre movimento social e movimento cultural, e etc. Então isso começa a se gestar, e eu também no Cuca. Assim. Aí em diálogo com eles. E é isso, vamos voltar a fazer festival, vamos montar o circuito, a gente começa a pensar vários festivais universitários. Né, que a gente fazia o seguinte, antes, né, tinha a Bienal, 3 meses antes fazia as pré-bienais, só que isso não garantia o circuito acontecendo, então a gente tinha projetos, a gente tinha a ideia de fazer uma rede, retomar uma rede de festivais universitários, permanentes nas universidades. E o que ia acontecer nesses festivais, o que tinha? A gente ia fazer a programação. Música, teatro, e a gente ia chamar a galera da comunicação para cobrir. E aí entra um pouco também dessa, depois eu vou falar mais pra frente, dessa turma mais ligada à cobertura, à documentação, enfim, da fatos, eventos, etc. A gente tinha uma proposta que, inclusive, eu acho que eu tenho no meu e-mail, de uma parceria com, eu não vou lembrar o nome exato, mas existe no Brasil os festivais de cinema universitário, que estava enfraquecido, então a gente queria fazer uma parceria para retomar. A gente queria fazer uma plataforma que atendesse a várias linguagens e a várias áreas, como se fosse um espelho da Bienal, só que acontecendo de forma permanente nas universidades. E a Bienal ser, o que Ernesto me falou e eu ouço essa frase em todos os lugares, a Bienal ser um coroamento de um processo, né, de circulação nas universidades. E a gente começa a escrever esses projetos. E o Morelato, que fazia cinema na UF e hoje é acadêmico,